Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E o nosso programa de hoje está muito gostoso. Eu recebi aqui na Interativa César Barrichello, que trouxe pra gente aqui um prato delicioso, agnoline em crosta, uma receita de família e que ele vai falar um pouco da trajetória e ele trouxe essa experiência gastronômica aqui pra Interativa. Muito obrigada, César, por estar aqui. É uma delícia te receber. Tu vai falar um pouquinho deste prato antes da gente começar a entrevista. Como é que é feito essa A delícia receita? eu quero dizer que é toda minha, né? Estar contigo aqui nesse programa maravilhoso, não tem como não ser uma delícia. Mas esse prato é o seguinte, eu sou detentor da memória da minha família. Tudo, eu sei quem foi quem, eu tenho o nome nas fotos, porque eu convivia muito com meu avô, minha avó, e eu tenho o livro de receitas da minha avó. E ela me passou tudo da cultura daquela família que veio da região do Vêneto, na Itália. E esse agnoline in crosta eu resgatei pelo seguinte, porque aqui na nossa região as pessoas normalmente comem agnoline em forma de sopa, parece que tu não pode experimentar de outra forma. É aquela coisa meio xiita, assim, tu seguir à risca aquilo e não experimentar de outro jeito. E aí eu digo que a gente pode comer de qualquer jeito, do jeito que a gente tiver vontade. E a minha avó fazia isso. Então, isso aqui é assim, ela pegava um agnoline, uma porção, no caso 250 gramas, cozinhava, refogava carne de porco picada com cebola e alho e fazia um molho branco, molho bechamel, misturava tudo e colocava nessa crosta, que a gente chama de massa folhada. E é isso aí, o agnoline in crosta. É uma forma diferente, fica quase como uma lasanha. Sim! E é muito delicioso. Bom, vocês vão ficar com inveja, eu vou provar esse prato maravilhoso, mas eu quero contar para vocês então um pouco da história. O César, muita gente já conhece, o César é mestre em patrimônio histórico, tenor, muito conhecido no mundo das artes, aqui de Santa Maria e também da Quarta Colônia. Atualmente o César tem um restaurante magnífico em Silveira Martins e que tem uma proposta muito diferenciada. Então eu quero que tu fale um pouco pra gente. César, como é que começou essa história? A tua vida começou no mundo das artes, né? Tua trajetória. Conta um pouquinho pra gente. Assim, ó, eu sempre tive uma tendência às letras e realmente fiz o curso de letras, mas não era exatamente aquilo. Eu gostava de escrever sobre alguma coisa, sobre história, que depois me levou a fazer o patrimônio o mestrado no patrimônio, não? Que eu estudei a negociação da identidade do migrante italiano na região central, que é completamente diferente do imigrante italiano que chegou na Serra. O que chegou na Serra, ele não teve que negociar nada com ninguém, ele chegou, tudo era dele, eles fundaram as cidades. Os nossos chegaram aqui e tiveram que negociar a sua identidade com quem? Com as comunidades que já haviam. Afro, indígena, muitos árabes, esse pessoal todo aqui, essas famílias árabes tradicionais da nossa cidade, foram primeiros aqui a chegar na nossa cidade. Já havia um pouco de imigração alemã, que eram de 1824, que vieram para o estado, vieram para Santa Maria, que era toda aquela família ali do bairro do Itararé, né? Aquelas famílias alemãs dali. E os italianos, então, chegando em 1875, eles tinham que ter alguma forma de se introduzir, de se inserir. Então, eu estudei exatamente isso. Vale a pena, é só procurar no Google acadêmico, está lá a dissertação. Eu sou citado no mundo inteiro, porque realmente foi muito interessante, não? E o italiano tem essa bagagem, essa questão da gastronomia muito forte, né? E eu sempre digo assim, Veneza, se nós estudarmos, um avô meu era de Veneza, se nós estudarmos Veneza durante a sua trajetória, toda a tradição bancária que nós temos hoje, a forma como os bancos atuam no mundo, é tudo originário em Veneza. Sim. Veneza, no século XVII, era a Londres e Firenze era Nova York. Só que Nova York comia na mão de Londres. Então, Veneza mandava em tudo, comércio, tudo.
a especiarias, tudo que vinha, sedas, ouro, todo o luxo, todas as coisas boas que vinham do Oriente e era comercializado pelos venezianos. Então a gente tem essa coisa, e essa coisa da cultura, da música. A música começou, a notação musical começou na Itália. Então isso veio com os imigrantes. Eu tinha um avô que tocava clarineta e um bisavô que tocava violino. Então aquilo ali é automático, eles falam daquilo como uma coisa do cotidiano. Eu sempre digo assim, a gente fala das coisas que a gente vive. Se eu passasse os meus finais de semana no Rio Verde, eu ia falar do verde, eu ia me exibir com o verde. Mas eu tive outras oportunidades, graças a Deus. Não que a família fosse tão abastada, mas tinha esses valores étnicos, né? E isso aí foi sempre muito forte. Então cantar na minha casa era uma coisa muito comum. Quando eu era pequeno, eu cantava em cima da mesa, porque eu cantava muito bem. Eu participei do coral do Colégio Santa Maria, que eu fui aluno no Colégio Santa Maria na época em que eu tinha colegas noviços. Os irmãos, todos os professores eram irmãos. Imagina, eu peguei uma época que, se eu falar, vai pensar que eu tenho 100 anos, mas não é. Até os anos 70 foi assim, né? E essa questão do canto, eu comecei a estudar. Uma vez eu cantei num casamento de uma amiga e estava lá a professora Ana Maria Kliman, que faleceu a semana passada, que é uma pessoa que eu lamento muito, porque ela era tão grande para mim, tão imensa, que eu sempre achei que ela fosse imortal, ela nunca fosse morrer. E foi uma dor muito grande, porque eu também não estava aqui, eu queria ter cantado no velório dela. Então ela me assistiu nesse casamento e disse: Cesare, tu tens que estudar canto. A tua voz é muito linda e tu tens um timbre de tenor lírico espinto, que é muito raro, porque os tenores são em geral líricos, ligeiros assim. E aí eu comecei a conversar com ela, porque eu já tinha estudado no Conservatório Santa Cecília, a gente estudava piano e violão. Na época todo o pessoal de boas famílias, assim, tinha que ter uma passagem por aulas de música. Então davam poucas opções, ou era violão, ou piano, ou acordeon. E o acordeon naquela época estava muito por baixo. Tinha muita gente que não... Porque foi muito utilizado uma época aqui para música de baixa qualidade, então as pessoas discriminavam até aqui, né? Então eu sempre eu estudei música, eu leio partitura, essa coisa toda, e comecei a estudar com a professora Ana Maria, e quando eu tinha 26 anos eu tive uma grande oportunidade de ir para a Europa como convidado de um mestre, né? Só que assim, eu casei com 22 anos, com 23 eu fui pai, com 24 eu fui pai. E eu tinha uma família constituída, que eu amo até hoje, estamos juntos até hoje, 40 anos, e eu jamais cogitaria deixar minha família para fazer uma carreira. Mas a ideia desses mestres era essa. E aí eles te arrancam o couro, né? Porque a ópera, ela te exige muito do emocional, psicológico, físico, tudo. A parte fisiológica é uma coisa fantástica aquilo. Feito por grandes compositores para grandes cantores. Por isso que nem todo mundo consegue chegar nisso aí. Então, em função dessa minha opção familiar, eu me tornei um cantor regional. Cantor da igreja, que eu sempre fui igrejeiro, né, de família. Aí eu organizava corais, eu cheguei a reger coral. Eu fundei um coral masculino, que é um trabalho totalmente diferente, um trabalho vocal, que nós excursionamos pela Argentina. Até hoje eu recebo convite deles. E infelizmente o meu primeiro naipe era todo de militares, porque os militares têm estudam na banda e tal, né? E aí eles foram todos transferidos e eu acabei com o coral em função disso, né? Mas então, como eu digo... E até a valorização, né, César? Assim, te interrompendo um pouquinho. Sim. Até a questão da valorização. A música erudita, ela nunca teve tanto ibope e reconhecimento financeiro, pelo menos aqui na nossa região. Né? Porque se nós falarmos da Europa, é outra coisa. Né? Tem os grandes shows, né, de cantos e, enfim, as orquestras.
vai em Viena, As lá eles te temporadas, abordam, eles te abordam na rua para assistir os concertos. Coisa que aqui nós não temos essa cultura, né, César? Silvana. Então, a valorização, o reconhecimento, do ponto de vista até para manutenção do profissional, de poder viver desta arte, é bem mais difícil, Muito né? difícil. Quando eu falo que eu cheguei a cantar ópera em teatro, por exemplo, eu cantei a Cavalleria Rusticana, que é uma ópera do final do século XIX, do verismo, quase a música contemporânea, que já as orquestras são grandes, potentes, e para aquele tipo de voz, de composição, precisa de vozes fortes, porque a gente não usa microfone. É tudo no bico, Sim. como dizem, né? A minha voz é feita para isso. Eu cheguei a cantar ópera, as pessoas não sabem. Então, o que acontece na minha visão, assim? O Brasil, o crescimento, dá para dizer que foi dos anos 50 aos 80, e nos anos 80 nós mergulhamos numa lama em todos os sentidos. A cultura acabou. A música acabou no Brasil. Os grandes compositores, como, por exemplo, Carlos Gomes, que foi enviado à Europa pelo Dom Pedro II para estudar ópera, para nós criarmos a ópera nacional, a ópera brasileira. Ele compôs coisas lindas. As pessoas conhecem uma outra música dele. O nosso famoso Villa-Lobos, que é referência hoje no mundo, as obras dele são colocadas em concurso. De piano, de voz, enfim. E aí começou essa coisa. Hoje nós estamos mergulhados assim. A música, não existe mais composição, não existe mais poesia, tu não precisa ter voz. Eu digo para te cantar hoje, tu tem que ter bunda e peito. Porque tu mexer a bunda e mostrar os peitos é o que importa. São os hits comerciais, é as músicas chiclés que ficam ali, né? E o sertanejo, infelizmente, eu tenho que falar, é um lixo. É um lixo, me desculpe quem canta, mas assim, ó, no Brasil, tu não precisa saber cantar. Qualquer pessoa pode gravar um CD e vai lá. Na Europa, Itália, e até os Estados Unidos, olha os cantores norte-americanos. São maravilhosos. Aí o pessoal diz assim, mas e o nosso samba? O samba é lindo, mas é ritmo. A composição, raros têm uma composição musical, uma estrutura. Né? Aí o pessoal diz assim, mas como é que o negro norte-americano fez obras tão maravilhosas, o jazz? Porque o negro norte-americano foi proibido de batucar. E os nossos estão batucando até hoje. E eles foram proibidos de batucar, então eles migraram para os instrumentos ocidentais e criaram o jazz, o soul, todas essas músicas maravilhosas. A música negra norte-americana é riquíssima. Não tem igual, não adianta querer comparar. Foram escravos também, como os nossos daqui, entende? Mas foi alguma coisa que aconteceu naquele momento. Eu estou dizendo que eu não gosto de samba, eu adoro. Eu estou falando de composição musical, aquelas notinhas que são colocadas ali. Com certeza. E existe uma crítica para isso hoje. Não é a gente assim dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, existe uma crítica, existe uma coisa, um pensamento acadêmico, um estudo do que é bom e o que não é bom. Então, o gosto do brasileiro, eu digo que ele foi sendo estragado a partir do tempo. Hoje ninguém senta para ouvir uma música, ouvir uma bela voz. Ele senta para ver um clipe de alguém rebolando, saracoteando ali, entende? Isso aí nós vamos pagar um preço muito caro, porque não é só na música, é em vários setores. Sim, todo o setor cultural, né? Nós já estamos pagando um preço muito caro. Uma né? crise cultural, vamos falar assim. Mas César, conta pra gente então, hoje, pra gente poder te escutar, é só no teu restaurante? É, só no meu restaurante, por incrível que pareça. Mas lá eu tenho um piano de cauda, afinado, alemão de 1876, em perfeito estado, ele foi todo restaurado. E eu canto lá músicas italianas, músicas alemãs, músicas francesas, canto jazz, canto coisas de qualidade. Maravilhoso. Se tu quiser ouvir um Schubert, um Schumann, eu canto, sabe? E eu me orgulho de dizer que atualmente o único local no Rio Grande do Sul que tu podes comer uma boa comida, não estou dizendo que é a melhor, porque tem muitos lugares, mas uma boa música eu duvido. Porque todas as viagens que eu fiz, até pelo mundo, é muito difícil ter um tenor
e um pianista tocando, porque eles são muito caros. Com certeza. E eu canto porque eu sou o dono. Exatamente. E vamos falar então um pouco, como é que surgiu a ideia do restaurante? O restaurante, assim, ó, como eu te falei, avô e avó sempre viveram junto de nós. E eu era uma esponja, eu ficava ali na cozinha, né? Tanto é que eu fiquei com o livro de receita da minha avó, eu aprendi a fazer. Eu sempre fui um excelente cozinheiro. A minha equipe se surpreende às vezes, porque eu faço coisas assim muito elaboradas e tal, não é? E eu tive um evento muito triste na minha vida, que tu sabe, que a gente é amigo, não é de hoje, de muito tempo, que foi a perda da minha filha, a Estefânia, com 3 mestrados, doutora em Direito Internacional, falando 4 idiomas fluentemente, uma pessoa iluminada, lindíssima, foi nossa capa da Interativa, até agora no aniversário do professor Mariano, veio as memórias do Facebook. Sim. Eu digo, meu Deus, aqui a capa da Estefânia, né? Foi no dia do aniversário, eu digo, meu Deus do céu. E ela então, ela tinha uma cardiopatia congênita e isso aí um dia aconteceria e aconteceu, infelizmente. Ela estava muito preparada, porque ela sabia disso e ela já falava em morte, em partida, em troca de, como é que ela dizia, não é de hemisférios, é de plataformas, de patamares, né? Eu vou para um outro lugar e tal. E claro que, eu ainda naquele mesmo ano, quando eu fui para receber o PhD póstumo dela, no dia faleceu a minha mãe aqui. Meu Deus. Então eu fiquei um ano assim, recebendo homenagens, tendo que ir a Londres. E foi uma dor enorme, uma amputação, alguma coisa de mim foi tirado, assim, eu sinto um vazio hoje por causa disso, porque é uma coisa muito, muito, muito forte, né? Então é uma amputação que a gente sofre, que tu não é como se tu te faltasse algum membro, alguma coisa para te viver, para tua felicidade. E então, sob orientação do meu psiquiatra, o Dr. Arlando Pereira, que deu um apoio para nossa família, foi uma coisa fantástica. E eu acho que a gente tem que procurar essas pessoas nessas horas, ou até em horas menos graves, né? A gente tem que procurar, eles estão aí para isso e têm condições de dar suporte. Uma das sugestões foi que eu inventasse alguma coisa para fazer. Alguma coisa que eu me envolvesse, que eu ocupasse a minha cabeça. Porque a gente, nesses momentos, a gente fica tão abatido que tu fica tendo pensamentos recorrentes negativos, horríveis, ao acordar e ao deitar. Sim, tu fica num looping daquela tristeza. Vai passando aquele filme assim, sabe? E é uma sensação, eu nunca mais vou ver, eu nunca mais vou poder abraçar, eu nunca mais vou poder beijar. A gente fica daquela forma. E isso foi muito bom porque então eu resolvi colocar em prática o meu talento também gastronômico, né? Que maravilha. Ligado a isso aí. Peguei livro de receitas, compramos o local lá, convidei o Rafael Roviaro, que é como um filho nosso, meu e da Eugênia. Ele trabalhou comigo quando eu fui secretário de município em Silveira Martins, de 2005 a 2007. E nós fizemos grandes eventos na cidade naquele período. E um deles foi trazer o DESME para lá, foi um projeto nosso na época, né? E o Rafael é turismólogo. E ele tem muita experiência, ele foi também secretário adjunto da professora Norma Mech, aqui no turismo, aqui em Santa Maria. E eu disse, Rafael, me faz um estudo de viabilidades. A gente já sabia, porque as rotas gastronômicas também foram um projeto nosso na época, eu como secretário. Essas placas que tu vês aí, inclusive pela Quarta Colônia, inclusive aquelas dos fósseis, tudo foi um projeto nosso. Que bacana, eu até entrevistei o prefeito de Agudo. Pro Ministério do Desenvolvimento Agrário na época, fui eu que fiz o projeto. Que bacana. Na realidade, então, o teu restaurante em Silveira Martins está dentro de toda uma proposta da gastronomia, do turismo, da Quarta Colônia, e realmente é um ícone teu restaurante, porque realmente é o único que oferece uma comida diferenciada, com uma experiência cultural única, né? A minha proposta foi de fazer um restaurante à la carte, porque eu acho que a gente nós somos seres em constante transformação, evolução. Eu sou um ítalo brasileiro, tu é uma teuto brasileira, mas tu não é aquela alemã que veio de lá.
E não, eu também não sou aquele italiano, entende? Então nós estamos nos transformando diariamente. A partir do momento que nós nos conhecemos, que trocamos ideias, eu não sou mais eu, tu não é mais tu. As experiências da gente são somadas e Então, eu disse assim, Rafael, vamos fazer um restaurante à la carte, porque todos que tem ali são de sequência. Eu não gosto de sequência, porque tu não tem paz, tu não consegue conversar com a pessoa que está do teu lado. Eles ficam te enfiando comida o tempo inteiro. Eu digo, eu não quero isso para mim, não quero para os outros. Uma proposta diferenciada. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros também, né? Então, a proposta é essa. Nós selecionamos pratos que são icônicos assim da gastronomia, revisitamos algumas coisas do que eles chamavam de cucina de recupero ou cucina povera, que quer dizer a cozinha pobre ou a cozinha que tu recupera coisas. Que fantástico. Né? E isso aí está tudo ali, é uma experiência, realmente uma experiência gastronômica. Por isso que eu oriento meus colaboradores lá que expliquem para as pessoas, não? Então é isso aí. Temos vinhos, eu contemplo também a diversidade regional ali, os vinhos dali, tem tudo que eu procuro dar trabalho para aquelas pessoas, mas tem esse viés internacional. Tanto é que eu sou um restaurante parceiro do Recanto Maestro. Eu fui lá ser convidado por eles. Que bacana. E eu recebo essas pessoas que vêm para ali. Que bacana. Que não são pessoas muito simples, tem gente com muita cultura, gente que viaja certeza. muito. É uma região muito rica, cultural, muito rica da diversidade, e isso é uma experiência maravilhosa. E pra gente concluir, César, conta o porquê desse nome do restaurante, que é um nome também muito diferente. Tem gente que tem dificuldade de pronunciar, conta pra gente da escolha do nome. É uma coisa muito simples, é um nome muito comum, italiano, Vitellio. Teve inclusive um imperador romano que era Vitellio, e coincidentemente ele era glutão. Estimulou muito naquele período a produção de novos pratos. Mas não é por isso. Como eu sou um mestre em patrimônio e eu trabalho essa questão da negociação, eu pesquisei quem foi o primeiro dono de restaurante da imigração italiana. Se chamava Vitellio Zago, que é o mesmo nome da rua. E eu disse, então nós vamos homenagear o Vitellio Zago. Foi sugestão, inclusive, do Rafael, que trabalha comigo, que é antepassado dele. E a filha do Vitellio Zago ainda vive, que é a dona Anida. Sim. E esse Vitellio conta a história que as pessoas, durante os primeiros tempos da imigração, ali do século XX, vinham do interior a cavalo, de carreta, e demoravam para fazer 4 quilômetros, era muito demorado. Sim. Aí eles chegavam com muita vontade, muita fome, e o Vitellio servia, então, o tal de sopa de mondongo. E essa sopa eu tenho a receita lá dada pela filha do Vitellio. Que legal. Então é isso. Eu acho assim, ó, eu tô também gerando renda, eu sou um empresário. Um empreendedor. Um empreendedor, eu estou gerando renda. O dinheiro é redistribuído dentro. As pessoas que têm outros negócios me dizem, as tuas funcionárias compram aqui. Eu acho isso maravilhoso. Isso é a cadeia toda. E eu digo para as minhas funcionárias que o dia do pagamento delas é o dia mais feliz do meu mês, porque eu contribuo com o meu papel de cidadão, né? Eu também sou um pai para elas, e eu acho que a vida é isso, a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam, cresçam, sejam felizes, usem as roupas bonitas como gostam, tenham dinheiro para viajar, tenham dinheiro para isso aí. a felicidade. E viver plenamente. Plenamente. Césare, né? Que isso já seria um outro assunto do Césare, que é o italiano, né? Muito obrigada por estar aqui na Interativa. Eu preciso provar agora, porque tá uma delícia. Muito obrigada. Eu vou provar isso aqui que tá delicioso. Já deve estar meio friozinho, mas